torcida rubro-negra, campeã brasileira de 1987 e da Copa do Brasil de 2008, porque na verdade isso é que é luxo. Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um Rádio Esportices, o podcast que dá vez e voz à torcida, com menos zoeira, mais análise e muito mais paixão pelo Leão. Eu sou o Gustavo Militão e aproveito para te convidar para você seguir as redes sociais do Esportices Blogcast. Nosso Instagram é o Esportices Blogcast, o Twitter é o Esportices e também tem o nosso canal no YouTube, Esportices Blogcast. Lembrando que a gente está também nas melhores plataformas de streaming: Deezer, Spotify, TuneIn, Google Podcast e Apple Podcast. Então procura lá a Rádio Esportices, assina e receba as atualizações do programa na hora. A gente te espera por lá. Bom, torcida rubro-negra, tá começando mais um Rádio Esportices e hoje a gente vai falar sobre a grande vitória leonina no Campeonato Brasileiro contra o líder do campeonato, o Internacional, lá em Porto Alegre. Que vitória importante! Vamos analisar tudo sobre esse jogo e também vamos fazer um debate sobre o trabalho de Jair Ventura no esporte APEC. Tem também as curtinhas e os abraços para nossa audiência. Então, se ajeita aí na poltrona, se ajeita aí, relaxa, fica com a gente porque tá começando agora a tabelinha rubro-negra que a torcida consagrou. Tabelinha rubro-negra. Olá, torcedora rubro-negra, tá começando a tabelinha rubro-negra aqui do Rádio Esportices. Hoje uma tabelinha rubro-negra feliz e alegria. E hoje, até aproveitando essa ocasião, hoje a gente está aqui com uma triangulação aqui no Rádio Esportices. Hoje a gente está aqui com a nossa querida Gabriele Martins de volta aqui ao Rádio Esportices. Tudo bom, Gabi? Tudo bom, Gustavo? Estou muito feliz aí com essa vitória. O clima mudou, né? Chega, fica mais leve, né? Com vitória do esporte tudo fica mais leve. E também com o nosso amigo aqui, Nivaldo Neto, do Esporte Números aqui, que tá já tá virando sócio aqui do Rádio Esportices. Tudo bom, Nivaldo? Certinho? Fala, Gustavo, Gabi também. Feliz demais, né? Um dia, assim, pra não esquecer. Quando o esporte faz pontos inesperados numa briga como essa, realmente é um dia pra ficar na memória. 3 pontos em um jogo que um era lucro, né? Então, só felicidade. É esse tipo de vitória que define a sorte de um time no campeonato. Acho que hoje é uma vitória que pode ter selado aí um final feliz aí para a temporada do esporte. É claro que ainda faltam 3 jogos, né? A gente ainda não pode comemorar ainda, porque faltam 3 jogos. Mas pode-se dizer que hoje o esporte está com o pé na Série A 2021, né? Então vamos torcer que breve venha o segundo pé, né? Para a gente ficar feliz e contente. Bom, torcedor e torcedora rubro-negra, então vamos agora começar a falar desse sensacional Esporte Internacional 1, Esporte 2, lá no Beira-Rio, em Porto Alegre, nesta quarta-feira, dia 10 de fevereiro, jogo que aconteceu lá no Beira-Rio, gols marcados pelo Leão, gol marcado pelo Marcão aos 37 minutos do primeiro tempo, depois Patrick empatou aos 41, mas aos 49 do primeiro tempo, Dalberto, ou melhor, Deus fez o gol do esporte o segundo gol do esporte, porque aquela bola ter batido na linha, aquilo ali foi coisa divina, gente. Aquilo ali foi coisa espiritual, não é possível. Eu não sei se vocês concordam, mas aquilo ali teve a presença divina naquele segundo gol ali do esporte. O esporte teve azar em alguns jogos, né? De repente a sorte sorriu. Aquele pênalti contra o Botafogo, que não sei se todos marcariam, e esse lance aí, né? Os 2 lances que decidiram essas 2 últimas vitórias. E o esporte que agora com esse resultado, né, vai para 41 pontos, 14ª posição do campeonato, lidera aí esse quadrangular, né, do rebaixamento, né, nessa briga aí com Fortaleza, com Bahia, com Vasco, e o melhor, abre 4 pontos agora em relação ao primeiro time na zona do rebaixamento, que é o Bahia. Uma vantagem.
É o Vasco, viu? É o Vasco. É o Vasco, Vasco. O Bahia, é verdade, o Bahia tá em 16º. Então, agora o Sport tem 4 pontos de vantagem em relação ao Vasco e faltam 3 jogos para terminar o campeonato. E o Sport tem mais vitórias que todos eles. Estamos muito bem na fita em termos de campeonato. Mas vamos lá, vamos começar então a falar desse jogo, vamos começar a falar do Sport 2 Internacional 1. Eu quero questionar vocês da expectativa que vocês tinham pré-jogo, que eu imagino, como muita parte da torcida rubro-negra, não era uma expectativa tão otimista não, né? Claro que a gente tem sempre aquele torcedor rubro-negro que é otimista de natureza, né? Que todo jogo acha que o Sport vai golear, mas a grande parte da torcida estava muito receosa desse jogo e estava considerando, como disse Nivaldo, o empate já seria um resultado sensacional. Nivaldo, sua expectativa pré-jogo qual era? Rapaz, é aquilo que eu falei. Eu acho que um ponto era lucro. Esse jogo tinha tudo para ser uma reedição, não necessariamente do placar, mas da configuração da partida daquele Atlético Mineiro Sport. Sim. Na reta final do primeiro turno, lá em Belo Horizonte, né? Que o Atlético fez uma blitz intensa e o Sport, com aquele ônibus que Jair colocou na frente da área, conseguiu segurar o 0x0. A expectativa era meio que assim, o máximo que dá para conseguir é repetir aquele 0x0. Era meio que essa a expectativa pré-jogo. E era talvez a missão clara do Sport dentro de campo hoje, né? E você, Gabi, qual era a tua expectativa pré-jogo? Conta pra gente. Rapaz, eu tava muito pessimista mesmo. Eu tava dizendo, não, nosso rebaixamento vai ser assinado hoje porque a gente vai perder e não vai ter espírito para as 3 partidas que ainda restam. Mas fiquei muito surpresa, viu, com o resultado. Eu acho que não só você, né? Todos nós ficamos em choque com o resultado. Bom, a minha expectativa pré-jogo era muito clara. Eu tava meio na linha aí de Nivaldo, torcendo para que Jair fizesse aquele mesmo esquema que ele fez contra o Atlético Mineiro. Ou seja, bota o ônibus, porque era a única chance que o Sport ia ter de pontuar. É claro que hoje circunstâncias aconteceram durante a partida que facilitaram a vida do Sport, que a gente vai falar já já, mas em condições normais, a única chance que a gente talvez teria de pontuar diante do Internacional seria colocando um ônibus e jogar por uma bola, né? Se acontecesse de uma falta, uma bola parada, um pênalti, enfim. Mas a única chance que nós teríamos seria essa, botar o ônibus total ali atrás. Mas vamos lá, vamos começar então falando do jogo. O jogo começa, né, Nivaldo? E aí a gente vê que realmente a ideia do Park the Bus, né, se configurou, né? Logo no começo da partida, né? O primeiro tempo, já naqueles primeiros minutos, deu sinais de que tinha tudo para ser um jogo parecido com aquele contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Mas, assim, uma coisa que eu até comentei num pré-jogo que eu fiz dessa partida, que a missão de segurar esse 0x0, em tese, era até menos difícil do que contra o Atlético, porque o poder de fogo do Atlético é maior. E o Inter tem um estilo de jogo que muitas vezes espera o adversário. Até naquela goleada contra o São Paulo de 5-1, a maioria dos gols que você pode perceber são de contra-ataque, aproveitando erros na saída de bola do São Paulo. Não é um time que tem aquele ímpeto todo de propor jogo, né? Mas aí ele estava propondo, mas o Sport segurando bem ali, até que a gente já vai entrar no lance que mudou a partida. E um chutão, engraçado que eu estava aqui com o Gustavo falando sobre chutão no jogo passado, naquele contra o Flamengo, né? Que Sim. o Sport podia ter dado um chutão naquele lance que sobra e Bruno Henrique faz o segundo gol. E graças a um chutão, Marquinhos ganha de cabeça uma disputa e vai na direção do gol, sofre aquele empurrão, um bendito empurrão, porque eu tenho sérias dúvidas de que se Marquinhos faria ou não aquele gol. E mesmo se fizesse, vamos combinar que continuaria sendo difícil segurar o Inter com 11, né? Sim. Mas aí aquela expulsão caiu do céu praticamente, né? Uma expulsão que caiu do céu e fez o Sport passar a ter mais chances de pontuar na partida. Ô Gabi, te chamou a atenção a postura do Sport depois da expulsão? Porque eu achei que o Sport ia manter a mesma estratégia pelo menos até o fim do primeiro tempo. Mas pelo contrário, o Sport começa a sair mais pro jogo, começa a achar que vai dar para atacar.
que o bicho não é tão feio assim quanto se pensava. Estranhamente a gente teve um esporte jogando bem, em superioridade numérica, né? Uma coisa que a gente não está muito acostumado a ver. Acredito que a gente soube aproveitar a situação e soube aproveitar também a postura do próprio Internacional depois da expulsão, né? Eles já vieram de um jogo que eu achei eles muito nervosos contra o Bragantino. Uhum. E aí, rapaz, com esse peso todo de Flamengo no calcanhar dos caras, a gente tem um cara expulso, vamos jogar praticamente a maior parte da partida com um cara a menos. Eles ficaram nervosos também e a gente soube aproveitar isso. O esporte ganhou muita velocidade, o esporte estava criando chances que, inclusive, toda vez eu bato nessa tecla aqui contigo que a gente é um time muito lento, né? Para recompor e tal. E Mas eu achei curiosamente, hoje, o primeiro gol do Sport, né, Gabi, é um gol de velocidade total. sim, é um gol de velocidade total. Aquela arrancada lindíssima de Marcão. Eu tô até agora emocionada com esse jogo. O que me chama a atenção naquela jogada, e é um cara que a gente critica muito aqui, que é Marquinhos, que é um cara que às vezes ele passa o jogo dormindo, na impressão que às vezes dá. Hoje a jogada que ele faz no primeiro gol é uma jogada de muita inteligência. Porque ele dá aquele toque de primeira e aquele toque mata a defesa do Internacional. E Marcão também teve muita inteligência de ter entendido o que ele foi fazer. Que ele sai exatamente na cara ali e aí tem aquele espaço gigantesco, não tinha nenhum zagueiro pela frente. E aí a dúvida era saber, será que Marcão ia ter a categoria para fazer o gol? E teve, né? Teve a frieza de um centroavante para fazer aquele gol. Exatamente. Foi um lance de muita felicidade do Sport, porque todo mundo foi muito feliz. Começando com a roubada de bola, Marquinhos inteligentemente, de primeira, já ajeitou de calcanhar para Marcão, como você disse, matando a defesa. E Marcão terminou de enterrar a defesa, dando aquele drible da vaca, né? E ficando cara a cara com o Marcelo Lomba, finalizando com uma calma de centroavante. Foi um lance realmente que mostrou que ia ser um jogo especial para o Sport. Belíssimo. Aí vai o Internacional 4 minutos depois e dá meio que um balde de água fria no Sport, né? Com aquele gol de Patrick, na lei do ex, né? Novamente se fazendo presente. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês rapidinho. Vocês acharam que o nosso Patrick falhou naquele lance ali? Eu achei que ele falhou. Falhou, com certeza. E você... Foi assim, demorou um pouco, né, a fechar ali e acabou Patrick aparecendo muito bem. Fez gol na gente na ilha, né? E fez gol na gente no Beira-Rio agora. Na ilha ele não comemorou, hoje fez uma comemoração tímida, né? Mandando um beijo ali para algum familiar. Foi meio que um parabéns ali. Acho que foi uma comemoração tímida ali. Mas e aí, quando a gente já meio que achava que, bom, vai pro intervalo 1-1, vamos ver aí o que é que Jair vai fazer, se vai continuar mantendo o ônibus lá atrás no segundo tempo e vai se conformar com o empate. Aí acontece o gol, né, que eu falei aqui, o gol espírita, né? Que nasce de um cruzamento quase errado de Patrick, né? Ele cruza, a bola de um jeito faz uma curva e por incrível que pareça bate na linha, Marcelo Lomba achando que a bola ia sair por trás do gol, né? Que ia sair por tiro de meta. E aí outra jogada também, outra jogada feliz também do Sport, porque Júnior Tavares percebeu que a bola bateu na linha e ele vai atrás da bola, ele não desiste da jogada. E aí rola a bola na área e encontra Dalberto, né? O criticado Dalberto, que muito frio vai lá e bota a bola na rede e faz o segundo gol do Sport. Eu confesso a vocês, eu achei que aquela bola, no primeiro momento, ela não tivesse batido, ela tivesse ido fora, mas ela bateu na linha, exatamente na linha. Em tempos de VAR, é aquele gol que você só comemora depois que o Inter bate o centro, né? Mas o pior é que eu acho que não tinha uma câmera ali que esclarecesse. Inclusive é a regra do VAR, né? Que quando não tem uma imagem que esclareça, permanece a decisão do campo. Vale a decisão do campo. E foi um lance de felicidade até pela atenção do Sport, principalmente de Júnior Tavares, que é quem já pega a bola ali rapidamente e mete para Dalberto, porque a defesa do Inter parece que tem um segundo ali de lapso, achando que a bola saiu, e talvez esse um segundo de desatenção seja decisivo para Dalberto aparecer livre no meio da área e aparecer para fazer o gol, né? Não, acredito que inclusive foi essencial para o gol acontecer, porque basicamente, como eles ficaram naquela de que a bola saiu e paralisou, eles assistiram o craque Dalberto mandar para o fundo da rede, né?
O craque da É Alberto, o né? craque O nome da dá Alberto. tudo. É, Jamais criticado. jamais criticado, né? Principalmente por você, né, Gabi? Jamais Não, nunca criticado. acredito. Que é isso? Ai, ai. Mas então, gente, aí começa o segundo tempo. Aí o Sport com a vantagem no placar. Quem diria, né, que a gente viraria o intervalo com a vantagem no placar. E com um a mais, né? E com um a mais. Gabi falou muito bem aí, porque o Sport tem um histórico aí nos últimos anos de jogos em que mesmo com um jogador a mais não conseguiu vencer, né? Com E certeza. hoje foi realmente um jogo um pouco fora da curva Na também. Série nesse B do ano sentido. passado a gente teve vários jogos que aconteceu isso, né? Isso. É, Contra a nossa. Ponte Preta lá em Campinas, levou um empate no fim com um jogador a mais. Pois é. Enfim. A gente teve vários jogos na Série B com esse mesmo problema. E aí a dúvida era saber, o Sport ia ter condição física e técnica para manter a postura correta no primeiro tempo? E para nossa felicidade manteve. Eu queria que vocês fizessem aí alguns destaques aí do segundo tempo. O que é que chamou mais a atenção de vocês no segundo tempo? Para mim, o que me chamou a atenção foi uma coisa que eu já falei em outras edições aqui do Rádio Esportistas, que quando sobe a placa, eu e Arthur já falamos muito disso, que quando sobe a placa o Sport despenca assustadoramente, porque a gente não tem um banco de qualidade. A gente não tem banco, né? Vamos deixar bem claro isso. O banco do Sport tem pouquíssimas opções que têm alguma estabilidade, mas o restante a gente sabe que quando mexe o time piora. E hoje isso não aconteceu. Por incrível que pareça, as alterações de aí, o time se manteve focado, se manteve bem postado em campo. Até a entrada de Hernani também, o time não sentiu tanto. Aí a questão de Hernani é mais individual mesmo, mas depois a gente vai falar mais do brocador. E para você, Gabi, o que é que te chama mais atenção no segundo tempo? Essa questão de que o time não caiu de qualidade me chamou muita atenção realmente, porque toda vez que sobe a placa eu vejo, poxa, Sander vai entrar, caramba. E ele Aí entrou, eu já né? penso, entrou. E ele entrou, Eu já né? penso, Logo no intervalo, né? Logo no eu já intervalo. penso, eu já penso na tristeza, eu já penso na desgraça. Porra, depois vem brocador. Até que, na verdade, eu acho que nesse jogo, Juba, quando entrou, passou meio despercebido. No jogo contra o Botafogo, ele ainda fez uma gracinha a mais. Mas geralmente as substituições não são nada efetivas, né? Na verdade, são efetivas, só que é um efeito reverso do que se espera. Eu acho que na questão do segundo tempo foi mais a repetição de algumas coisas que a gente já vem martelando aqui. As finalizações muito imprecisas, uma coisa muito frouxa e também muitas falhas individuais. Isso que Gabi falou da questão das finalizações, eu acho que o lance emblemático do segundo tempo é aquela bola de Thiago Neves, né? Que ele tem a chance de fazer na frente do gol e ele prefere servir Dalberto, né? E teve também outra com o brocador, né? Que ele sai na cara do Marcelo Lomba, né? Uma jogada de Dalberto que serve Hernani e ele conseguiu chutar a própria perna na cara, na frente do gol. Ele conseguiu se enrolar com a própria perna, não chutou, escorregou, caiu. E aí a gente perde a chance do gol. E para você, Nevaldo, teu destaque no segundo tempo, o que é que você destacaria? Rapaz, no segundo tempo chamou muita atenção a segurança defensiva do Sport. O Inter estava com 10, é verdade, isso ajudou de fato. Mas mesmo com 10, eu acredito que o Inter seja um time mais perigoso do que, por exemplo, o Botafogo na rodada passada, que fez o Sport sofrer mais. Então, por isso que eu digo que surpreendeu essa segurança defensiva do Sport. Se você for ver, o Luan Poli não precisou fazer nenhuma grande defesa. Não. E também, assim, na média, o Sport não costuma ter essa posse de bola que teve hoje, né? Terminou 41%. Vários jogos, o Sport não chega nem à casa dos 30%, quando tem essa postura defensiva fora de casa, isso chamou a atenção. E outra coisa também foi, quando o Dalberto começou a jogar na ponta, na hora que Marquinhos saiu para entrar de Sander, eu achei que o futebol do Dalberto melhorou bastante. Ele parecia até outro jogador, Não tem dando muito volume pelo lado esquerdo. Foi ele que deu aquele passe para Hernani, que Hernani se enrolou, né? Achei que foi uma grande evolução de Dalberto no segundo tempo. Até queria que vocês falassem o que acharam de Dalberto jogando de ponta em vez de centroavante. Eu acho que para mim é a posição dele, né? É a posição natural dele. Só que tá tendo que ser usado aí de centroavante pela necessidade, aliás, pela falta de opções que a gente tem no elenco, né? Ele tá tendo que jogar centralizado, mas eu acho que na ponta, ele
na ponta ali com um atacante ali de boa qualidade, eu acho que o futebol dele poderia evoluir muito. Você concorda, Gabi? Concordo, sim. Embora eu tenha N críticas a fazer a ele, né? Inclusive, acho que mesmo com essa atuação dele diferenciada no jogo de hoje, ainda assim eu continuo criticando. Foi muito melhor pela ponta, não tem nem o que dizer. É porque eu acho que o grande problema de Dalberto também é que ele é um jogador que não tem tantos recursos técnicos, né? Ele não é um jogador, por exemplo, habilidoso, né? Ele não é um E ponta... outro ponto fraco dele, eu acho que ele é muito lento nas tomadas de decisão. Sim, e é um jogador, exatamente, ele é um jogador lento de tomar decisão. Também tem, isso prejudica muito ele. Tanto a ponta, isso é um problema, porque ponta no futebol mundial hoje, ele tem que ser arisco, né? Um ponta hoje, moderno no futebol mundial, tem que ter tomadas de decisão fantásticas, né? Rapidíssimas. E ele, infelizmente, é um cara que não tem muita velocidade de tomar de decisão. Mas, enfim, é o que a gente tem hoje, né? Vamos dizer assim, o nosso atacante hoje que a gente tem, né? No elenco, porque Hernani a gente já viu que não tem a menor condição. Então, vai ter que ser ele, né? Até o fim do campeonato vai ter que ser com ele, não tem jeito. Vamos então chamar aí os destaques positivos do jogo. Vamos dar aí o nosso troféu, né? O Motorrádio. Vamos lá. Quem vai levar o Motorrádio hoje? Rapaz, eu acho que o Motorrádio hoje vai dar briga, viu? Mas vamos lá, deixa eu ver. Nivaldo, pra você quem foi o melhor em campo? Feita a menção honrosa a Adalberto, não acho que ele tenha sido o melhor em campo, mas o segundo tempo dele foi realmente muito bom. E tem o gol no primeiro, né? Então foi um jogador decisivo hoje. Mas eu acho que o melhor em campo pelo esporte até foi elogiado na transmissão do Premier. Adrielson, né? Muito seguro pelo alto, por baixo também, ganhando as disputas, se antecipando. Uma grande Série A de Adrielson. Não sei não se no fim da competição não vai ter um time da Europa atrás dele. Viu? Eu acho que a gente está vendo os últimos meses de Adrielson com a camisa do esporte. Eu acho que é um jogador que está caminhando para deixar o clube, né? E vai deixar pelo. E eu espero que ele deixe um bom dinheiro aqui, né? Porque é o nosso ativo aí nos últimos anos, que certamente é o mais valorizado, né? Já teve o nome cotado aí em clubes importantes aí da Europa, né? Até na Lazio já teve o nome dele cotado lá. Então, e sabe o que vocês falaram aqui da Adrielson tirou nota 7.4 segundo o SofaScore. Eu vou dizer aqui alguns números aqui dele, porque também é meu voto em melhor em campo. 15 cortes, 3 interceptações, só errou um passe, tentou 30, acertou 29, 5 duelos aéreos, ganhou 3, não sofreu nenhum drible e não cometeu nenhuma falta. Partidaça. Não cometeu nenhuma falta, lembrou do Durval nos bons tempos, né? Pois é. Gabi, você vamos completar a unanimidade, né? Quem foi o melhor em campo? Oxe, não tenho que discordar, Adrielson, prata da casa aí, o menino tá voando. Jogou muito. Parabéns, Adrielson. Merecidíssimo o Motorrádio hoje para Adrielson como melhor em campo. E o pior em campo? Vamos lá. Vamos começar aqui. Votação do pior em campo. Do glorioso troféu abacaxi aí. Vou começar já com... vou começar com você, Gabi. Já que você votou por ele, comece agora. Pior em campo para você. Então eu vou seguir insistindo aqui em Patrick. Não tô conseguindo lidar com a atuação do Patrick nos últimos jogos, não. Bem lembrado, nos últimos jogos, eu acho que Patrick realmente, nos últimos jogos, ele caiu bastante. Embora hoje eu tenha gostado da partida dele no segundo tempo. No primeiro tempo, realmente, ele falhou naquele gol lá de Patrick. Realmente ele falhou. Mas no segundo tempo, eu acho que ele jogou uma partida razoável. Eu vou discordar um pouco da indicação de Gabi, eu vou... Mas isso aí que ela falou dos últimos jogos, ela tem razão. Porque contra o Fluminense, o Sport perde de 1-0, numa infelicidade dele, tudo bem, mas assim, é decisivo, não desvio dele que tira Luan Poli da bola. E contra o Flamengo, que foram 2 gols por falhas dele no primeiro tempo. Não, a atuação contra o Flamengo foi trágica, né? Né? Contra o Botafogo, ele já jogou um pouco melhor, mas não foi brilhante também. E hoje falhou de novo. Eu não sei se Patrick já está sentindo a questão também da sequência de jogos também, né? Porque a gente também tem que considerar isso. Ele já não é mais nenhum garoto, né? E já estamos chegando ao final de uma Série A. Eu não sei se é isso.
E Mas ele joga praticamente todas as partidas também, né? porque não tem opção pra jogar no lateral. Não tem. Só Raul Prata, né? Mas aí Raul Prata é um cara que, assim, é tão usado para dobrar ou para esquerda em emergências que quase não joga na posição de origem, né? É verdade. E tá suspenso, né, pro jogo de segunda-feira contra o Bragantino, né? É verdade. Ele e Marquinhos, né? Os dois estão suspensos, inclusive, pro jogo contra o Red Bull Bragantino. Mas, enfim. Pode ser um bom descanso pra Patrick, né? Porque depois vai ter jogos aí contra os Atléticos, né? Então, pode ser que esse descanso aí pra ele até seja bom pra ele entrar voando aí nesses 2 últimos jogos. Verdade. E a gente espera que não esteja precisando de pontos pra lá, né? Mas, enfim. É verdade. Esperamos. Eu vou votar em Hernani como o pior em campo. Eu vou votar em Hernani. Eu tento ter boa vontade com o Hernani, velho. Eu tento ter boa vontade. Eu sei que o Hernani é um rapaz do bem. É um rapaz evangélico. Tem lá suas... me parece ser boa pessoa. Mas, pelo amor de Deus, Hernani, faça um bem pro esporte. Quando terminar o Campeonato Brasileiro, saia do esporte. Saia do esporte. Eu espero que a próxima diretoria que vem aí reconheça que não dá mais. Não dá. Vamos atrás de outro centroavante. Vamos procurar outro centroavante no mercado. Não dá mais. Uma coisa interessante dessa briga para não cair, dos 4 últimos, né? Dos 4 últimos que brigam ainda, né? Porque eu estou considerando aqui, além do Botafogo matematicamente rebaixado, estou considerando Goiás e Curitiba condenados também, né? Esses 4 que brigam contra a última vaga, o Sport, no quesito centroavante, faz vergonha, né? Porque o Fortaleza tem o Wellington Paulista, o Bahia tem Gilberto, o Vasco tem Cano. Só o Vasco já tem um centroavante melhor do que todos esses aí, né? E Gilberto... Mas imagina o Gilberto ou o Wellington Paulista. Quanto não daria um up de qualidade no ataque do Sport? Exatamente, né? Então a gente tá ferrado, né? Então, sinceramente, não dá mais. Não dá mais. Hernani, não dá mais pra você jogar no Sport. Eu acho que o Sport seja grato a Hernani, obrigado pelo serviço prestado, ficou aqui esse tempo todo, reduziu até salário pra ficar aí na Série A, mas não dá mais. E teu voto, Nivaldo? Teu voto pior em campo? Hoje não foi um jogo tão fácil assim de escolher o melhor em campo, porque o Sport, no geral, fez uma boa partida. Poucos jogadores não se destacaram positivamente, mas eu vou concordar com você em Hernani por ter perdido uma chance clara de talvez matar o jogo ali. Se o Sport abrisse 3-1, praticamente mataria o jogo, mas aí ele se enrolou sozinho com a bola, como você mesmo destacou. O máximo que a gente espera de Hernani hoje, infelizmente, quando ele pega a bola, é que ele consiga sofrer uma falta, né? Porque ele tem uma dificuldade muito grande da sequência nas jogadas, erra muitos passes, a finalização há muito tempo que não vem bem, né? Só tem 2 gols na Série A, os 2 de pênalti. Então, um jogador que não tem acrescentado quando entra, né? A importância acabou sendo mais para a gente ver que Dalberto na ponta pode funcionar bem. Mas quem sabe Dalberto na ponta com o Mikael de centroavante, né? Já que no próximo jogo o Sport não tem Marquinhos. Pois é, eu acho que poderia ser uma opção. Vamos aguardar o que o professor Jair Ventura vai falar. Aliás, por falar em professor Jair Ventura, vamos ouvi-lo, né? Porque o homem deve estar todo prosa depois dessa vitória contra o Inter. Eu não sei se vocês notaram como ele estava nervoso hoje, no segundo tempo. Sim, ele estava parecendo os torcedores, né? Ali, roendo unha, tremendo ali na beira do campo. Ele estava muito nervoso, gente. Isso prova que o cara, realmente, ele vestiu a camisa do Sport, né? Ele vestiu a camisa Sim, do Sport, é porque aquele negócio, né? Era um jogo em que qualquer ponto era lucro, mas pelo desenho da partida, o Inter com 1 a menos e o Sport na frente do placar, ele sentiu que dava para fazer esses 3 pontos, sim, entre aspas, que não estavam na conta, né? Pois é, com certeza. Então, vamos ouvir, porque agora ele já deve estar bem mais relaxado, né? Então, vamos ouvir aí o que Jair Ventura disse ao final do jogo para a imprensa. Uma vitória, Jair, simplesmente espetacular. Eu te pergunto, você dedicaria a quem esses 3 pontos que o Brasil todo esperava uma vitória do Internacional? Você dedicaria essa vitória a quem, a essa altura do campeonato, contra o adversário que foi e com a garra que os jogadores mostraram dentro de campo? Obrigado. Não teria como ser diferente se não fosse o meu grupo. O grupo esse que, quando eu aceitei o desafio do esporte, lógico, tem a grandeza do esporte, tem tudo que envolve trabalhar aqui, mas eu aceitei esse desafio por causa desse grupo que aqui está. Mesmo com muitas perdas, eles me abraçaram desde o meu primeiro dia que eu cheguei, compraram a ideia do trabalho,
Não adianta você ter boas ideias, modelo de jogo, se você não consegue vender a sua ideia para os seus atletas. A comunicação, você persuadir eles de comprar a sua ideia. Isso é muito importante e eles compraram a minha ideia desde a minha chegada. Então, essa vitória é total e exclusiva do meu grupo. Dedico total para eles, sem sombra de dúvidas. Pronto, falou o professor Jair Ventura depois do jogo. Eu acho que por essa declaração aí, Gabi, eu acho que a gente percebe que Jair Ventura realmente ele vestiu a camisa do projeto, né? Porque eu acho que não seria muito treinador no Brasil, eu acho que não teria terminado o Campeonato Brasileiro na situação que o Sport está, não. Sim, com certeza. E além do fato dele ter vestido a camisa da gente, teve um projeto abraçado e, assim, mesmo com as circunstâncias adversas, né, ele teve liberdade para atuar e para fazer o trabalho dele mesmo, né, porque a gente tem uma cultura de ser muito impaciente, de ser muito imediatista com projeto e treinador, né? Eu concordo com você, plenamente. Aí deu para ele desenrolar e, sinceramente, eu não gosto de estar dependendo de figuras, mas sem ele a gente não estaria nessa situação, não. Eu acredito que não tinha outro nome para a gente conseguir chegar até onde chegou nesse momento. E olha que o campeonato ainda não acabou, as coisas ainda não estão definidas. Mas, Nivaldo, o que é que tu acha? Exatamente. O próprio Jair, em uma coletiva recente, falou que se o Sport permanecer, que depois de hoje está bem mais próximo do que antes, se o Sport permanecer, ele fala que vai ser o melhor trabalho da carreira dele. E olhe que ele já conseguiu levar o Botafogo para a Libertadores, né? Uhum. Então, assim, para você ver como ele está sentindo que esse trabalho está sendo um grande desafio. Os jogadores realmente, tecnicamente limitados. Se você for comparar o elenco do Sport com os outros que estão concorrendo aí, Vasco, Bahia e Fortaleza, o Sport tem o pior elenco, provavelmente. Mas com esse espírito que os jogadores estão tendo e com essa entrega de Jair, realmente, eu acredito muito uma possível permanência, que eu espero que se concretize, acredito muito ao trabalho dele, na minha opinião, uns 90% aí dessa permanência vão ser na conta do trabalho dele. E em cima disso, já que você falou desse trabalho, já que ele disse que é o melhor trabalho dele desde o Botafogo, eu vou propor o seguinte, no segundo bloco a gente comentar em cima disso, porque será que a gente já não pode elencar aí o trabalho de Jair Ventura como um dos melhores dos últimos anos, pegando todos os treinadores que a gente teve? Então vou fazer o seguinte, no segundo bloco a gente estender essa discussão, tá certo? A gente vai dar um pequeno debate sobre isso aí. Pode ser? Beleza. Pronto. Beleza. Pronto, nós vamos discutir. Vamos então agora dar a nota do jogo. Eu acho que não tem nota que não seja 10. Nota 10! Que nem aquele narrador de apuração de escola de samba, né? Na apuração que ele fala, nota 10! Já que a gente tá em clima de carnaval, né? Então, eu acho que a nota do Sport hoje é 10. Nota 10, com certeza. Nota 10 com certeza também. E interessante que o Sport trouxe 6 pontos de Porto Alegre, né? Venceu o Grêmio por 2-1 e hoje repetiu o placar contra o Inter. Pois é. Os ares do Sul fazem bem ao Sport. E tá aí, né? E além disso, né? 6 pontos nos últimos 2 jogos, né? Se a gente pegar aí os nossos concorrentes, ninguém fez 6 pontos, né? Em 2 jogos, né? E o Bahia teve esses 2 últimos jogos 2 vezes em casa e só fez 1 ponto, né? O Sport com 2 fora fez 6. Pois é. Aliás, corrigindo, o Fortaleza fez 6 pontos. O Sport realmente tá dando um salto muito grande aí para ficar na primeira divisão. Bom, pra gente fechar esse primeiro bloco, já que no segundo bloco a gente vai falar um pouquinho mais sobre Jair Ventura, porque eu quero fazer um questionamento aqui a vocês. Antes da gente falar do Bragantino, então, que vai ser o nosso próximo adversário, Nivaldo, você tem aí, já que você é o cara dos números, né? Você andou fazendo um levantamento aí de tabus, né? Que o Sport tem aí, né? Que foram quebrados aí. Quantos desses tabus aí, quais foram aí? Rapaz, nesses 2 últimos jogos, nessas 2 vitórias fora de casa, o Sport quebrou 2 longos tabus. Bota longos nisso. Pela primeira vez, o Sport venceu o Botafogo no Rio nos pontos corridos e pela primeira vez venceu o Inter em Porto Alegre nos pontos corridos. Para você ter uma ideia, o Sport não vencia o Botafogo no Rio desde 94. O jogo ainda foi em Caio Martins.
Aquele timaço de 5x2, né? 5x2. Aquele timaço de 94, né? Com Chiquinho, Juninho, Leonardo, os menudos da ilha. Ô, saudade. E o 2x1 contra o Inter de 98 também foi outro timaço, né? Um time que fez uma ótima campanha no Brasileiro, com o Jackson, mais uma vez Leonardo, timaço também do Sport. Então, assim, não venci o Botafogo no Rio há 26 anos e não venci o Inter em Porto Alegre há 22 anos, né? Então, muitos torcedores do Sport que estão ouvindo aqui nunca tinham visto o Sport vencer esses dois times fora de casa. Mas você sabe quem foi o cara daquele jogo de 98 do Inter? Irani, cara. Irani, pois é. Aí você falou de Jackson, você falou... Fez o primeiro gol e no segundo deu uma bicicleta que Jackson aproveitou o rebote. Pois é. Irani que foi o craque daquele jogo de 98. Aliás, saudoso Irani. Irani. Que nos deixou no perdeu dia, a vida no ano passado aí por conta da... Dia 31 de dezembro ele nos deixou. Dia 31 de dezembro por conta da Covid-19. Bom, vamos lá então falar do Bragantino, né? Esse adversário que vem por aí. Segunda-feira, na Ilha do Retiro. Ou se a gente pudesse ter torcida no estádio, esse jogo era para ilha completamente lotada. Esse jogo seria para a ilha estar completamente cheia. Mas enfim, não podemos ter torcida. De qualquer forma, vai ser um jogo duríssimo, né? Porque o Bragantino faz um retorno muito bom. Gabi, você estava falando do jogo contra o Bragantino, né? O jogo que o Inter se enrolou lá quase se enrola com o Bragantino, né? Aquele jogo lá no Beira-Rio. Esse time do Bragantino é um jogo que, não, na teoria, dos que nós vamos ter até o fim do campeonato, é aquele, digamos assim, que o Sport tem mais condições de pontuar. Na teoria, né? Porque é o adversário que dos três tem menos tradição. Mas é um time que está jogando muito bem. Mas você acha que com essas duas vitórias o Sport não já vai com uma outra moral para enfrentar esse time do Bragantino, mesmo o Bragantino jogando tão bem, né, nesse retorno? Então, Gustavo, eu fico um pouco receosa. Acredito que a gente sim vai entrar com outra postura, mas eu tenho medo do que essa outra postura pode fazer, né? De como o Sport vai lidar com essa situação de duas vitórias seguidas. Espero que entre sim, em moral, mas que não se deixe levar por isso, porque vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo muito duro. Esse retorno do Bragantino tem sido sensacional. Eu acredito, inclusive, que se o campeonato fosse um pouco mais longo, pode crer que ele ia colar ali no G4, viu? Ia dar trabalho à galera lá de cima da tabela, como deu, inclusive. Deu muito trabalho ao Internacional. Então, por isso que eu tô com tanto medo desse jogo contra o Bragantino. Mas aí eu espero que a gente entre bem e pontue, viu? Eu acho que essas duas vitórias dão pelo menos uma tranquilidade que a gente não tem a necessidade de vencer o Bragantino, né? A gente não vai entrar pressionado a vencer. A gente entra precisando de pontuar, mas não vai entrar pressionado a vencer, né? Sim. Como a gente entrou contra o Botafogo, por exemplo, né? Com aquela necessidade horrível de ter de ganhar. Ou ganhava do Botafogo. No caso do Bragantino vai ser assim. Ô Nivaldo, Gabi chamou a atenção desse retorno do Bragantino, que, por sinal, se o Bragantino não tivesse começado tão mal o campeonato, né? Porque começou muito mal, o Bragantino estaria brigando mais em cima, né, no campeonato. Eu também acho isso. Rapaz, eu vou fazer um elogio a esse time do Bragantino e emendar com uma leve discordância dessa sua opinião sobre ser o jogo mais pontuável. Porque o Bragantino tá num gás nesse segundo turno impressionante. Goleando grandes adversários, goleou o São Paulo, goleou o Vasco, empatou recentemente aí com o Flamengo, deu trabalho para o Inter. Eu acho, e sobre essa questão do primeiro turno, ele começou mal na pontuação, mas o futebol do time, você via muita qualidade. Era um time que eu até comentava, não tenho os prints aqui para mostrar, mas eu comentava com muita gente em grupos. Rapaz, esse time do Bragantino tá jogando bem. Quando encaixar, vai dar trabalho para todo mundo. E foi mais ou menos isso. Segundo turno muito bom, dos melhores desempenhos no segundo turno. E por isso, na minha opinião, considerando a grande possibilidade de, na penúltima rodada, o Atlético já está com seu destino definido, que eu acredito que será G4, mas sem chance de título, pode ser, talvez, um jogo mais pontuável do que esse Bragantino. Mas é só uma opinião, né? Assim, vislumbrando um cenário mais lá para frente, né? Não, se a gente for analisar pelas meio loucuras, né, de Sampaoli, né, que a gente sabe que ele é meio complicado aí nessa questão de
instabilidade, né? A gente pode pegar um Atlético Mineiro realmente sem muito tesão, né? Em termos de briga futura. Ele tem uma grande tendência de ser o terceiro colocado. Então ele já deve chegar lá mais ou menos com isso confirmado, né? Uhum, isso. Vamos ver aí o que vai acontecer nesse jogo. O Sport vai ter problemas, né? Vai ter aí 2 desfalques aí. 2 titulares aí não vão poder jogar, né? Patrick e Marquinhos, né? Que vão cumprir a suspensão automática. Então vamos ver o que vai acontecer aí nesse jogo contra o Bragantino, que será muito difícil. Mas eu particularmente acredito que o Sport pode pontuar. Eu acredito que o Leão pode arrancar aí um pontinho, sim. Pelo menos um pontinho. Já estaria muito bom. Né? Um pontinho já estaria muito bom. A depender da rodada, pode ser até um ponto. Ô, Gustavo, só para arrematar uma coisa, esse jogo do Sport contra o Bragantino vai ser numa segunda-feira, após já terem jogado Fortaleza, Vasco e Bahia. Ou seja, o Sport vai chegar talvez menos pressionado ainda se esses times não conseguirem bons resultados, né? Dê aí os jogos. O Vasco pega o Inter fora de casa, não é isso? Não, pega o Vasco pega o Inter isso, em São Januário. Isso. O Bahia vai pegar o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, já naquela último sprint ali para ver se ainda consegue alguma coisa além do G4. E o Fortaleza pega o Palmeiras em São Paulo. Esse Palmeiras, não sei se mordido ou desmotivado pela perda do Mundial. Provavelmente o Palmeiras que deve ir com o time reserva, né? Porque provavelmente o time titular não deve jogar essa partida, né? Mas o time reserva do Palmeiras não é fraco, não. Exatamente. Se bem que o Fortaleza talvez seja o que a gente menos precise secar, porque está com a mesma pontuação que o Sport. Vasco e Bahia que estão mais atrás, né? Eu acho que agora o Fortaleza agora passa a ser a gente vai espelhar o Fortaleza, né? Eles vão meio que se espelhar agora. Então, a nossa preocupação maior agora tem que ser Bahia e Vasco mesmo. Isso. Então, vamos para o segundo bloco agora do Rádio Esportístico. Esportices Blogcast. Menos zoeira, mais análises e muito mais paixão pelo Leão. Pois é, torcedor. Como disse nosso amigo Gustavo, Jair se aproxima de manter o Sport na Série A e isso já suscita um debate aí. Se ele tem um dos melhores trabalhos técnicos aqui pelo Sport nos últimos anos. Para se ter uma ideia, né, ele completou com essa vitória aí em cima do Internacional 30 partidas comandando o Sport. Em 2 delas ele não estava no banco, mas de toda forma ele é o comandante. Então são 30 partidas com ele no comando, com 11 vitórias, 4 empates e 15 derrotas. Isso dá um aproveitamento de cerca de 41%, que é mais do que suficiente para uma permanência na Série A. E assim, lembrando aquilo que ele tinha falado, se o Sport permanecer na Série A, ele próprio considera que será o melhor trabalho da carreira dele. Eu acredito, assim, na minha opinião, assim, que depois de Eduardo Batista, aquele brilhante trabalho em 2014, que pegou um Sport aos cacos, quase eliminado do Nordestão, fazer o time campeão do Nordeste, campeão pernambucano, e uma Série A bastante segura, no 11º lugar, eu acho que depois desse trabalho de Eduardo, de 2015 para cá, nosso melhor técnico foi Jair Ventura e certamente, embora a gente já esteja no ano de 2021, a gente não está na temporada 2021, eu seria muito favorável à permanência dele. Eu queria saber de você, Gabi, se você também está gostando do trabalho de Jair e se queria que ele ficasse para a temporada 2021. Oxe, Nivaldo, eu sou extremamente favorável à permanência de Jair, não escondo de ninguém. Inclusive, acho que o cara fez um trabalho brilhante, de fato, e concordo com você. Acho que desde ali de 2014, 2015, a gente não tinha tido um técnico, além de tão identificado com a gente, que tenha feito um trabalho tão sólido, né? Porque umas circunstâncias que ele pegou o Sport, acho que fez um trabalho sensacional. E gostaria que ele continuasse nessa temporada agora que está vindo de 2021. Porque acredito que com uma nova diretoria, se Deus quiser, a gente tem como modificar esse elenco, ele fazer um trabalho logo de começo de temporada é muito diferente do que o cara chegar com um trabalho já encaminhado, né? Mas eu acredito que foi um trabalho maravilhoso mesmo
e tomara que ele continue com a gente. Meus amigos, eu tava vendo vocês falando aí, né, sobre se Jair deveria ficar ou não. Concordo com o Nivaldo que o trabalho de Jair Ventura, para mim, já pode ser considerado um dos 5 melhores aí desse século XXI até aqui no esporte. Se ele conseguir levar o esporte, manter o esporte na Série A, e ainda com a possibilidade de terminar o ano numa Sul-Americana, que seria algo surreal, né? Que pode, claro que não é a prioridade, ninguém aqui tá exigindo uma Sul-Americana, mas isso pode acontecer, né? Se o Sport terminar em 14º lugar, ele pega... Que é a posição que o Sport tá hoje, né? É verdade, ele pega a última vaga do Brasil na Sul-Americana. Então veja você o brinde que o Sport pode ter nesse trabalho dele, se ele consegue. E essa Sul-Americana 2021 vai ter fase de grupos, né? O Sport garantiria 6 jogos numa competição internacional, que seria espetacular. Competição internacional, mostrar a marca Sport, que já está aí há 3 anos sem disputar competições internacionais. E já que vocês estavam falando aí da questão de Jair Ventura, do trabalho de Jair, que eu acho que é um milagre realmente o que ele está fazendo com esse time, de ter dado 37 pontos a esse time. Eu acho que muitos treinadores no Brasil a gente já estaria rebaixado se a gente tivesse com outros treinadores aqui. Eu acho que os treinadores até já não estariam nem mais aqui no Sport, já teriam pedido demissão bem antes. E Jair Ventura passou por um momento muito difícil aqui no Sport, né? Quando ele teve aquelas perdas de Bárcia, Mugni, que foi embora, que era o melhor jogador do Sport no campeonato. E só para ilustrar isso, eu peguei aqui a opinião de 3 colegas nossos aqui da imprensa que tuitaram depois do jogo contra o Internacional. E eu queria que vocês dessem pra gente fechar esse bloco aqui, para a gente desse uma comentada dessas declarações. Vou começar com o Breno Costa, lá do Diário de Pernambuco, que tuitou assim: Jair Ventura opera algo perto de um milagre com o que tem em mãos no esporte. Se o time ficar na Série A, muito está na conta dele. E também chama atenção para Adrielson, excelente cria do Sport. Nasceu na Série A e joga como atleta de Série A. Tem bom futuro, olho no contrato. Já o Lucas Nilsi, que é lá do podcast 45 Minutos, colocou assim: agora falando sério, o Sport fez um jogo absurdo em Porto Alegre. É incrível o que Jair Ventura consegue fazer com esse time. Os 3 zagueiros muito bem, Adrielson monstro hoje, Marcão outro impecável, 3 pontos conquistados bem longe daqueles que estavam na conta. E o João Vitor Amorim, da Rádio Jornal: parabéns, técnico Jair Ventura e elenco do Sport. Vitória sensacional contra o Inter. Com muita limitação de elenco, o Sport vai seguindo na Série A. O grupo comprou a ideia do clube e não deixou de lutar em nenhuma partida. E o Jair está chegando ao objetivo que era dificílimo. Símbolo de aplausos. Eu não me lembro de um técnico brigando contra o rebaixamento nos últimos anos aqui em Pernambuco ser tão elogiado como o Jair tem sido aqui no Sport. E principalmente pelo elenco que ele tem em mãos. Porque se você pegar, por exemplo, 2018, que foi o último rebaixamento do Sport, o Sport tem um elenco muito mais qualificado. Michel Bastos, cara que jogou Copa do Mundo, Marlone, que teve uma passagem brilhante em 2015, o próprio Rogério, que em 2016 jogou muito bem aqui, assim, os nomes eram muito mais robustos, né? Uhum. E depois os que chegaram, né, no final do campeonato, né, Jair, Matheus Gonçalves, né, depois chegou o próprio Marcão. Marcão também. Eram desconhecidos, né, o Sport praticamente revelou os caras pro Brasil ali. É verdade. E eu acho que, sinceramente, essa moral que Jair tem com a imprensa também é muito construído pela postura dele com o Sport, né, Gabi? Ele nas entrevistas a gente percebe que ele realmente ele tem ele tá sentindo um carinho pelo Sport, ele tá se sentindo acolhido. E eu espero, como você disse, já que a gente deve ter uma diretoria nova no ano que vem, né? No ano que vem não, mês que vem, né? Porque as eleições já devem ser agora em março. Espero, né, que seja em março. Já que a gente vai ter aí uma nova diretoria, essa nova diretoria tem a obrigação de sentar com ele e dizer: Jair, o que é que faltou na temporada passada? O que é que a gente pode melhorar? Eu acho que ele tem que participar ativamente, como você disse, do planejamento para a próxima temporada. E o campeonato pernambucano tem sim que ser usado como um laboratório para isso, porque o que vale para o Sport ano que vem, na próxima temporada, primeiro semestre, principalmente é uma competição chamada Copa do Brasil.
essa competição... Nos 2 últimos anos o Sport saiu na primeira fase e voltando mais um ano, aí, em 2018, saiu na segunda fase para um adversário muito mais fraco também, que foi o Ferroviário do Ceará, né? Então são 3 anos seguidos aí dando vexame na Copa do Brasil. Questão de experimentar, né? Vamos ver o que dá certo, o que tem que ser feito, amarrar as coisas logo no começo do ano. A temporada vai começar um pouco tardiamente, né? Porque a gente está acostumado, mas é o momento de amarrar as coisas, com certeza. Eu acho que, já que a gente não vai ter muito tempo de contratações, né? Eu já acho que as chapas aí que estão candidatas, a gente até agora não ouviu nenhuma declaração a respeito dos candidatos, a respeito da continuidade de Jair Ventura. Inclusive, eu quero questionar isso quando os candidatos vierem aqui no Rádio Esportista, né? Daqui a alguns dias, né? A gente espera trazer aqui os candidatos e questionar isso, né? Se Jair Ventura vai ficar e se ele vai participar, né? Qual vai ser a participação dele na montagem do elenco para a próxima temporada. Eu acho que seja na Série A ou seja na Série B, né? A gente nunca sabe o que pode acontecer. Eu acho que Jair Ventura tem que permanecer para 2021. Eu já encampo essa campanha aqui. Eu concordo com você e eu acho, sinceramente, que Jair vai pedir como contrapartida algumas contratações, alguma qualificação nesse elenco, porque o trabalho que ele conseguiu fazer com esse elenco aí, talvez nem ele mesmo, numa nova tentativa, conseguisse, de tão desafiador que foi. Eu acredito que ele sai de toda forma, saindo ou ficando assim. Ele sai de 2020, da temporada 2020, maior do que chegou no Sport. Eu não tenho dúvida. E se ele não ficar aqui no Sport, eu não tenho dúvida que ele recuperou um mercado também que ele perdeu, né, nacionalmente, principalmente depois daquele último trabalho no Corinthians, né, que não foi muito bom. Então eu acho que ele, como você bem disse, ele aqui no Sport, ele se revalorizou para o mercado. Mas eu acho que, pelo que eu sinto das declarações dele, ele vai ficar. Eu acho que... Eu acho assim, que o Sport cometeu muitos erros de contratação nessa temporada, mas 2 acertos estão conseguindo se sobrepor aí, que foram Jair Ventura e Thiago Neves. Sim, já que você tocou no assunto de Thiago Neves, né, rolou inclusive uma conversa, né, de que o América Mineiro estaria interessado nele, né? Mas eu acho sinceramente que isso aí tá cheirando a perua, viu? Isso aí tá cheirando... Não, o próprio Thiago desmentiu isso, né, no seu Twitter, falou que tá focado no esporte, que não existiu em nenhum momento conversa com outras equipes. Então, assim, às vezes é até alguma coisa, estratégia de algum concorrente para desestabilizar o esporte também. Também acho. Sim, inclusive ele chegou a dizer que estava muito adaptado em Recife, né? Que disseram que ele não estava nessa perua aí. Isso. Uhum. Eu também acho que Thiago Neves é um caso muito parecido com o Jair. Eu acho que se a nova diretoria chegar e sentar com ele e conversar, eu acho que ele fica, não tem problema nenhum, não. Até porque eu acho que Thiago Neves, né, vamos convenhamos, né? Ele não tem um mercado tão grande, né, aí para ele explorar, né? Ele não vai ter grandes opções para ele explorar, né? Não tem. Eu acho que ele ficando aqui no esporte, para ele mais uma temporada, talvez ele até seja bem melhor. Mais uma temporada de Série A, né? Eu acho que ele não vai conseguir um time brigando por Libertadores, né? Então, considerando esse cenário de metade de baixo da tabela, assim, o Sport é uma boa para ele continuar mesmo. E como a gente disse, né? A Sul-Americana pode ser um belo atrativo se a gente conseguir terminar em 14º, né? Isso. Mas é um plus, né? É um plus. É um plus que eu não tô contando. Eu só tô falando aqui que se o Sport ficar em 14º lugar, fatalmente jogará a Sul-Americana 2021. Mas não que eu esteja exigindo isso. Se terminar em 16º, tá ótimo também pra mim. Tá ótimo. Então, vamos lá para as curtinhas pra gente fechar essa tabelinha rubro-negra de hoje. Vamos lá? Curtinhas. Nesta terça-feira, dia 9, em reunião que ocorreu de forma remota devido à Covid-19, o Conselho Deliberativo do Esporte concedeu o título de sócio benemérito a Marivaldo, vencedor do FIFA Fan Award 2020. Marivaldo, que antes possuía o plano de sócio ouro, agora recebe o título de maior honraria do Leão dedicado a uma pessoa. E também, nesta terça-feira, por unanimidade, o Conselho Deliberativo do Esporte aprovou a realização da AGE, Assembleia Geral Estatutária, que irá referendar ou não junto aos sócios o texto da reforma do Estatuto do Clube.
A votação vai ocorrer junto com a eleição para a nova diretoria, que está prevista para acontecer no dia 5 de março. Chamou a atenção durante a reunião virtual a baixa presença de conselheiros do clube. Apenas 55 deles participaram da reunião remota. No encontro, foi deliberado também que a direção executiva tem até 5 dias úteis para publicar o edital de convocação. Se isso não ocorrer, o Conselho tem prioridade para realizar o ato por conta própria. Depois de já ter vencido o Náutico no jogo de ida, realizado nos aflitos por 1-0, o time sub-17 do Sport entrou em campo na tarde desta quarta-feira, dia 10, para a volta da final do Campeonato Pernambucano da categoria. O jogo aconteceu na Ilha do Retiro, diante dos alvirrubros. Os Leões da Base venceram a partida pelo placar de 3-2. Comandados por Suede Lima, os rubro-negros que anotaram os gols foram Vitor Sergipe, Ronaldo e Daniel. Sport campeão pernambucano sub-17 da temporada 2020. Parabéns aí pra garotada rubro-negra, mais um título aí pra Base Leonina, conquistando aí títulos importantes. E lembrar também que o sub-15 tá na final, né, do Campeonato Pernambucano também, se classificou, vai disputar a final. Boa sorte também pra galera do sub-15. E passou pelo Náutico também na semifinal. Exatamente, mais uma vitória aí do Leãozinho aí da Base rubro-negra aí, conquistando grandes vitórias aí nesta quarta-feira. Bom, gente, estamos chegando então aqui ao final dessa tabelinha rubro-negra. A tabelinha rubro-negra muito bacana, né? Com vitória sempre um clima legal. E vamos fechar aí com os abraços para a galera aí que sempre curte aí o nosso Rádio Esportices. Eu quero mandar um abraço, mas é um abraço irônico. Vou mandar um abraço aqui pro técnico do Internacional, Abel Braga, que meio que ficou desdenhando do fato do Internacional ter tido 17 chutes a gol e o Sport só ter tido poucos, né? 3, se não me engano, no segundo tempo. Só uma coisa, viu, Abel? Você teve 17 chutes a gol, mas você saiu do jogo com 0 pontos, viu? Então, um abraço, querido. Até a próxima. Rapaz, eu tenho um abraço para outro consulado. No programa passado eu mandei para João Pessoa, né, que o pessoal tava fazendo doação de sangue. Hoje eu vou mandar para a galera de Palmares, o consulado Leões da Mata, porque eles completaram um ano nessa semana, né, um dos consulados mais jovens do esporte. Parabéns aí para os rubro-negros de Palmares. Parabéns aí, pessoal de Palmares. Valeu, pelo esporte tudo. Abraço para vocês. E aí, Gabi, tem abraço para mandar hoje? Quero mandar um abraço pra galera do Twitter, que tá sempre acompanhando aqui o Esportices, toda vez que a gente lança episódio novo, e que também tá sempre acompanhando o esporte, né? Um abraço pra nossa querida audiência aqui, sempre tá com a gente aí, nossas redes sociais aí crescendo, e certamente crescerão ainda mais, né, durante aí as próximas temporadas. É isso, gente, então vamos nos despedindo por aqui. Quero agradecer a presença da Gabriele Martins. Gabi, não suma, viu? Apareça mais vezes aqui no Rádio Esportices. A gente sempre gosta de bater um papo aqui com você. Um abraço. Tá certo, Gustavo, um abraço. Mais uma vez, muito feliz de estar participando. Tá meio complicado, mas a gente vai fazendo o possível. Eu espero também manter essa frequência. Não, com certeza. Aí tô brincando. Sempre apareça quando você puder, será sempre bem-vinda. Nivaldo, meu querido, um abraço. Um abraço, Gustavo. Obrigado por mais um convite. Obrigado também a Gabi. Foi muito bom fazer essa tabelinha em trio aqui. Principalmente depois de uma vitória inesperada do esporte, que vai ser fundamental para a permanência na Série A. E uma vitória que certamente vai nos dar uma grande motivação aí para o fim do campeonato. É isso, galera. Então, tá ficando por aqui a tabelinha rubro-negra. Um abraço a todos, uma ótima semana. A gente volta em breve aí com mais uma tabelinha rubro-negra aí do Rádio Esportices, o podcast que dá vez e voz da torcida. Abraço! Siga a gente nas redes, no Twitter, @Esportices, e no Instagram, @EsporticesBlogcast. Bom, torcedor, tá ficando por aqui mais uma edição do Rádio Esportices. Mas fica ligado que em breve a gente volta com muito mais. Afinal de contas, o Esportices é o podcast que a torcida rubro-negra tem vez e voz. Esportices Blogcast, menos zoeira, mais análise e muito mais paixão pelo Leão. Abraço, torcedor e torcedora. Até a próxima. Pelo esporte tudo.